Hey guys, sejam bem-vindos a mais um vídeo de inglês com Harry Potter. E para essa série ficar mais dinâmica e mais interessante de ser assistida, eu vou mudar um pouquinho o formato. Eu vou explicando aqui para vocês, conversando mesmo, né, as coisas que vão acontecendo na história que não são tão importantes, e aí as partes importantes mesmo eu vou ler com vocês no livro. Depois que a gente parou o episódio passado, o Sr. Dursley saiu para trabalhar e o Dudley, né, o filho dele, estava lá fazendo birra, como sempre. No caminho para o trabalho, o Sr. Dursley percebeu umas coisas bem estranhas, tipo um gato lendo um mapa, um pessoal estranho com umas roupas esquisitas, né, vestidos de capa e tudo mais, sussurrando assim, entusiasmados. Ele não curtia muito aquele tipo de coisa, né, e aí ficou bem bravo. E uma coisa que ele não viu quando ele estava no trabalho foi um monte de coruja voando por toda a cidade. Aí na hora do almoço ele ouviu um grupo dessas pessoas aí, né, conversando sobre os Potter e sobre o filho deles, o Harry. Aí ele achou meio estranho. Aí na saída do trabalho ele trombou com um carinha lá de capa roxa, né, aquelas que ele já não gostava muito, e falou que ele devia estar muito feliz porque você sabe quem tinha sido derrotado. Claro, o Sr. Dursley ficou bem bravo, né, mas foi para casa. Quando ele chegou lá, o gato que estava lá antes já, quando ele saiu para o trabalho, ainda estava lá, não tinha saído. Ele tentou espantar o gato de lá, mas o gato não foi embora, ficou lá. Aí ele entrou, né, em casa e não queria nem comentar com a mulher dele, né, sobre o que ele tinha ouvido dos Potter e tudo mais, mas ele não estava se aguentando direito. E então, Mrs. Dursley came into the living room, carrying 2 cups of tea. Mrs. Dursley, que é a senhora Dursley, entrou na sala, came into. Esse into, ele é usado quando temos a sensação de entrar, de estar dentro, mas com um sentido de movimento. Então ele passa uma sensação de movimento. Então, came into the living room, ela entrou na sala. Carrying 2 cups of tea, carregando, né, trazendo 2 xícaras de chá. Tea significa chá. Cups significa xícaras. Então, 2 cups of tea, 2 xícaras de chá. It was no good. Aqui, quando a gente observa com o contexto, né? Então, ele estava lá sentado, pensando em falar para ela sobre os Potter, sobre o que ele tinha ouvido. E aí, esse it was no good significa não era nada bom. O que não era nada bom? Esse sentido, né? De ele estar lá querendo falar alguma coisa para ela que ela não ia gostar. He'd have to say something to her. Ele teria que falar algo para ela. He cleared his throat nervously. Ele limpou a garganta. Esse clear his throat é aquele que a gente faz quando estamos limpando a garganta mesmo. E o nervously significa de uma forma nervosa, né? Aí ele fala, Petunia, dear. Dear é uma forma carinhosa, né, de se tratar quando é um casal. Então seria querida. You haven't heard from your sister lately, have you? Você não ouviu nada sobre a sua irmã ultimamente. Ouviu? Esse lately significa ultimamente, nos últimos dias. E o have you, ele está confirmando a pergunta, né? Então, da mesma forma que eu traduzi aqui, você não ouviu nada da sua irmã ultimamente. Ouviu seria esse o sentido desse have you. As he had expected, Mrs. Dursley looked shocked and angry. Como ele já esperava, né? Do jeito que ele já esperava, as he had expected, Mrs. Dursley looked shocked. Então, esse looked não quer dizer que ela olhou para ele. Não, aqui é o looked no sentido de que ela pareceu chocada, ela teve o semblante, né, de chocada e brava and angry. After all, they normally pretended she didn't have a sister. After all significa afinal, é a melhor forma da gente traduzir isso aqui, tá? After all, afinal, they normally pretended, eles normalmente fingiam. Esse daqui é um falso cognato, tá? Não significa pretender. Pretend não significa pretender, significa fingir alguma coisa. Então, eles fingiam que ela não tinha uma irmã. She didn't have a sister. No, she said sharply. Why? No, não.
Sharply significa de uma forma curta e grossa, sabe? Então, she said sharply, ela disse dessa forma curta e grossa. Why? Por quê? Funny stuff on the news, Mr. Dursley mumbled. Funny stuff significa coisas engraçadas. Funny significa engraçado e stuff é uma das formas da gente falar coisa. Então, funny stuff, coisas engraçadas. On the news, no noticiário. News significa novo, só que quando a gente fala the news, significa no jornal, né, no noticiário. Mr. Dursley mumbled significa que ele resmungou. É aquela resmungada, tipo, coisa engraçada no noticiário. Dessa forma. All's shooting stars and there were a lot of funny looking people in town today. Owls significa corujas. Shooting star significa estrelas cadentes. And there were a lot of funny looking people in town today. There were significa que existiam, que tinha lá, no caso, na cidade, né? In town. Pessoas que tinham um aspecto engraçado. Então, funny looking a gente pode traduzir como aspecto engraçado. Traduzindo essa frase inteira, tinha várias pessoas com aspecto engraçado na cidade hoje. So, snapped Mrs. Dursley. Então, aqui esse snapped é no sentido de que ela começou a ficar muito irritada, sabe? Então, é isso que significa snap. Você começa a perder o controle. Well, I just thought maybe it was something to do with, her lot. Bem, eu só pensei que talvez tivesse alguma coisa a ver. Essa aqui é uma expressão bem legal do inglês, que significa você ter a ver com alguma coisa. It was something to do with. Então, tinha alguma coisa a ver com. Você sabe, her lot. Esse lot é no sentido da espécie dela, do pessoal dela. Aí ele ficou enrolando, né? Não queria muito falar sobre os Potter, enfim, e acabou fazendo uma expressão que a gente chama em inglês de beat around the bush, que é ficar enrolando mesmo, não ir direto ao assunto. E como que ele fez isso? Ele ficou perguntando, falando que o Harry devia estar na mesma idade que o Dudley, perguntando o nome do Harry, porque ele fingiu ali que não lembrava. Aí, no fim das contas, o Sr. Dursley acabou indo dormir pensando, os Potter não vão me afetar em nada. Só que ele estava bem errado. Já era quase meia-noite quando lá, daí na rua da casa deles, né, apareceu um senhorzinho mais velho, do nada, assim, como se ele tivesse brotado do chão. Era um senhor magro, alto, bem velho, né, a barba grande, chegando na cintura, o cabelo também chegando na cintura, tinha o olho azul e os óculos de meia-lua que a gente tanto conhece dos filmes. O nome desse velhinho era Albus Dumbledore. Aí ele usou um aparelhinho lá, um desiluminador, para apagar todas as luzes daquela rua. Aí do nada ele disse, bom ver você aqui, professora McGonagall. E aquele gato que estava lá parado se transformou em uma mulher. How did you know it was me? She asked. Como você sabia que era eu? Ela perguntou. My dear professor, I have never seen a cat sit so stiffly. Minha querida professora, eu nunca vi um gato se sentando ou se sentar tão rigidamente ou de forma tão rígida. You'd be stiff if you'd been sitting on a brick wall all day. Você estaria rígido, né, duro, se você tivesse sentado em uma parede de tijolos o dia todo. Disse a professora McGonagall, said Professor McGonagall. All day, when you could have been celebrating, I must have passed a dozen feasts and parties on my way here. O dia todo, quando você podia estar celebrando, eu devo ter passado em uma dúzia de banquetes. Feast significa banquete e parties significa festas. Então não confunda. Feast, banquete, party, festa. On my way here, no meu caminho para cá, enquanto eu vinha para cá. Professor McGonagall sniffed angrily. A professora McGonagall fungou de uma forma braba, tipo desse jeito.
Oh yes, everyone's celebrating, alright, she said impatiently. Ah, sim, tipo, claro, todo mundo celebrando, beleza. Ela disse de uma forma impacientemente. You'd think they'd be a bit more careful, but no. Você pensaria que eles seriam um pouco mais cuidadosos. Esse bit significa um pouco, então a bit more careful, um pouco mais cuidadosos. Mas não, but no. Even the muggles have noticed something's going on. Até mesmo os trouxas, né, que no caso foi a tradução que veio para o Brasil, que significa seres não mágicos. Então, até mesmo os trouxas perceberam, notice significa perceber, que tem alguma coisa acontecendo. Something is going on. It was on their news. Estava no noticiário deles. She jerked her head back at the Dursleys' dark living room window. Ela jogou a cabeça para trás. Toda essa frase aqui, ó, significa jogar a cabeça para trás. Então, ela jogou a cabeça para trás em direção, no caso aqui, esse at vai significar em direção, e dark living room window significa a janela escura. Então, window, janela, dark, escura, living room, da sala. Então, ela jogou a cabeça para trás em direção, né, à janela escura da sala. I heard it. Eu ouvi. Flocks of owls, bandos de corujas. Flocks significa bandos. Shooting stars, estrelas cadentes. Well, they're not completely stupid. Bom, eles não são completamente estúpidos. They were bound to notice something. Eles estavam fadados. To be bound significa estar fadado a alguma coisa. No caso aqui, a perceber algo. Shooting stars down in Kent. Estrelas cadentes em Kent. I'll bet that was Daedalus Diggle. Eu posso apostar, I'll bet, that was Daedalus Diggle, que foi o Daedalus Diggle. No caso, esse daqui é um personagem que vai aparecer mais pra frente na história. E que inclusive é aquele carinha de capa roxa que o Sr. Dursley trombou saindo do trabalho. He never had much sense. Ele nunca teve muito bom senso, muito senso. You can't blame them. Você não pode culpá-los, said Dumbledore, gently. Disse o Dumbledore gentilmente. We've had precious little to celebrate for 11 years. Esse precious little seria no sentido de poucas coisas preciosas para celebrar por 11 anos, que no caso é o tempo que o Voldemort estava em ativa, né? Estava ativo. I know that. Eu sei disso, said Professor McGonagall irritably. Disse a professora McGonagall irritada. But that's no reason to lose our heads. Mas isso não é razão para perdermos as nossas cabeças. No caso, perder a cabeça no sentido de sair do controle, né? People are being downright careless. Pessoas estão sendo muito descuidadas. Out on the streets in broad daylight. Fora, né, nas ruas, tipo os bruxos lá aparecendo em plena luz do dia. In broad daylight. Not even dressed in muggle clothes. Nem mesmo vestidos com vestes de trouxas, né? Em roupas de trouxas. Swapping rumors, trocando rumores. Aí eles continuam, né, nessa discussão até que a professora McGonagall menciona o você sabe quem, e aí o Dumbledore fala: My dear professor, minha querida professora, surely a sensible person like yourself can call him by his name. Com certeza, surely, a sensible person significa uma pessoa sensata e não uma pessoa sensível, tá? Esse daqui é um falso cognato. Então, sensible person, uma pessoa sensata, como a senhora, like yourself. Yourself sempre vai significar senhora? Não, aqui é porque ele está falando com uma senhora, né? Então a gente traduz yourself como senhora. Can call him by his name. Pode falar, pode chamá-lo, né? Can call him by his name,
pelo seu nome. Então, no caso, ela não precisa falar você sabe quem. All this you know who nonsense, todo esse você sabe quem, essa baboseira de você sabe quem, nonsense significa uma baboseira, algo sem sentido. No caso aqui, né, a tradução vai para o início da frase. Então, todo esse negócio sem sentido de você sabe quem. For 11 years I have been trying to persuade people to call him by his proper name. Durante 11 anos, por 11 anos, eu estive tentando persuadir as pessoas a chamá-lo pelo seu nome de verdade, né? Proper seria algo de verdade, pelo seu nome de verdade. Voldemort, que é o nome que ele adotou, né? Professor McGonagall flinched, but Dumbledore, who was unsticking 2 sherbet lemons, seemed not to notice. Flinch significa vacilar, se surpreender. Então, Professor McGonagall flinched significa que ela deu uma vacilada, assim, né? Se surpreendeu. Mas o Dumbledore, que estava descolando 2 sorvetes de limão, esse sherbet lemons é um sorvete de limão que eles têm. Então ele estava separando 2, né? Seemed not to notice. Pareceu não perceber. It all gets so confusing. Então tudo isso fica tão confuso. If we keep saying you know who, se continuarmos dizendo você sabe quem, I have never seen any reason to be frightened of saying Voldemort's name. Eu nunca vi nenhuma razão para ficar assustado, com medo, né? Frightened significa assustado ou com medo, de dizer o nome de Voldemort. I know you haven't, said Professor McGonagall. Eu sei que você não vê. Esse haven't está se referindo a essa frase aqui. I have never seen. Eu nunca vi. Então aqui eu sei que você nunca viu, disse a professora McGonagall. Sounding half exasperated, half admiring. Soando, né? Sounding, soando, metade exasperada e metade admirada, né? Admirada pelo Dumbledore. But you're different. Mas você é diferente. Everyone knows you're the only one you know. Oh, alright. Voldemort was frightened of. Todo mundo sabe, everyone knows, you're the only one, que você é o único, que o você sabe, e daí ela percebeu, né, que ia falar você sabe quem, e aí ela mudou de ideia, falou, oh, alright, Voldemort. Ah, tá bom, Voldemort. Was frightened of. Tinha medo, então Dumbledore era o único que ele tinha medo. You flatter me, said Dumbledore calmly. Você me lisonjeia. Flatter significa lisonjear. Então, you flatter me, você me lisonjeia, said Dumbledore calmly. Disse Dumbledore calmamente. Voldemort had powers I will never have. Voldemort tinha poderes que eu nunca terei. Only because you're too, well, noble to use them. Somente porque você é muito, bem, nobre para usá-los. No caso, para usar os poderes, né? It's lucky it's dark. Sorte estar escuro. I haven't blushed so much since Madame Pomfrey told me she liked my new earmuffs. Eu não ficava tão vermelho. Esse blush significa você ficar com as bochechas vermelhas. Então ele não fazia isso desde que a Madame Pomfrey me disse que gostava dos meus novos abafadores de ouvido. Aqui, na verdade, é porque lá é meio comum, né, quando tá frio, usar. Então, é esse o sentido. Aí, nesse momento, a professora McGonagall realmente chega naquele assunto que ela queria, que era falar sobre os Potter, né, falando que o rumor é que eles tinham morrido e que o você sabe quem tentou matar a criança, mas não conseguiu, e quando ele tentou, de alguma forma, os poderes dele se foram. O Dumbledore só balançou a cabeça, confirmando. E para continuar a história de Harry Potter e aprender inglês, né, durante o processo, é só você dar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder os próximos episódios. Inclusive, se o próximo episódio já saiu, ele vai estar aparecendo para vocês aqui, nesse vídeo aqui. Se não, eu vou deixar aqui a playlist para você assistir e relembrar o que a gente viu até agora. Por hoje é isso, see you next video.